Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do StatCast. Meu nome é Rodolfo Pereira. E aqui quem fala é Gabriel Peixoto e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do StatCast. No episódio de hoje, nós vamos discutir o seguinte tema: estatística nas ciências aplicadas. Para bater um papo com a gente, quem é que temos aqui hoje, Rodolfo? E para discutir ele conosco, convidamos o professor doutor Eric Batista, mais conhecido como Eric Barba. Seja bem-vindo, professor. Pode se apresentar aí para a galera. Olá, pessoal. Olá, Gabriel, Rodolfo, todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço enormemente o convite, né? Como já foi dito, meu nome é Eric Batista, mais conhecido como Eric Barba, e sou docente da Universidade Federal de Alfenas, aqui no sul de Minas Gerais. É um prazer estar com vocês. Após essa apresentação, a gente sabe que o senhor tem um currículo bem extenso, tendo experiência em diversas áreas. Você pode falar um pouquinho sobre suas graduações, como é que o senhor entrou no meio acadêmico, contar um pouquinho da sua história? Claro, posso sim. Então, o meu primeiro curso foi o curso de laticínios que eu fiz no Instituto Cândido Toches, que fica situado na cidade de Juiz de Fora, né, zona da Mata de Minas Gerais. Esse curso, embora seja até hoje reconhecido como curso técnico, ele foi o curso mais difícil que eu fiz na minha vida, sabe? O mais exigente. Então, assim, eu considero ele como a minha primeira graduação, sabe? Isso aí é uma questão pessoal, embora o título que eu recebi foi um título de técnico, né? Técnico em laticínios. Então, né, eu entrei em contato muito cedo com a ciência dos alimentos, especificamente laticínios, né? Vendo toda a cadeia do leite, desde a produção do leite, a parte de zootecnia, até a parte de pós-venda do derivado lácteo. Toda a cadeia, né, de produção e estudo científico do leite e seus derivados. Em seguida, a minha graduação foi em engenharia agronômica, que eu fiz na Universidade Federal de Lavras, também no sul de Minas, a UFLA, né, pela qual eu tenho muito respeito, carinho, né, saudade também. E esse curso de engenharia agronômica me manteve ali nas ciências agrárias, porém com um certo pezinho nas exatas, né, por causa de ser um curso de engenharia. Mas, em termos de graduação, eu não parei por aí. Depois eu fiz uma graduação em matemática, eu terminei em 2012, essa eu já fiz na Universidade Federal de Alfenas, que é onde eu leciono, né, desde 2007. E, em seguida, eu fiz o curso de graduação em Física, que eu terminei no final do ano passado, em 2020. Então, em termos de graduação, é isso aí. Pô, um currículo bastante grande aí já só com as graduações. Tem alguma que o senhor considerou mais importante para aonde o senhor está hoje? Não, eu não sei se eu não me arrisco a dizer que uma delas foi mais importante que a outra, né? Eu acho assim, tudo se soma, né? A gente só está onde está hoje por causa de um somatório de atividades, um percurso, né, da nossa vida. Todas elas flertam, né, com ciências de alimentos e exatas, né? Bem mais exatas do que alimentos, mas eu só trabalho com o que eu trabalho hoje por causa de todas elas. Eu acho que elas se complementam e são olhares diferentes sobre o universo, né? Inclusive, estamos aqui para falar de estatística. Nenhuma dessas graduações é estatística. Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu estou no quarto período de graduação em estatística numa universidade paulista, né? Não vou citar o nome não, mas uma universidade paulista, e eu faço à distância. Então eu também faço graduação em estatística, assim como vocês. Então gostaria de deixar aqui o meu incentivo, né, a todos aqueles que gostariam de ingressar no curso de graduação em estatística, porque olha só, depois de tanto tempo eu estou fazendo graduação em estatística, né? Porque eu sou um estatístico de pós-graduação, né? O professor Silvio, no primeiro episódio do podcast, ele falou a respeito dos estatísticos puro sangue, são aqueles que têm o bacharelado em estatística, né, a graduação em estatística. E eu nunca tive o bacharelado em estatística, estou cursando ele agora. A minha experiência com a estatística é de pós-graduação, né?
Então, eu tenho o mestrado em estatística na Federal de Lavras, o doutorado em estatística, que foi sanduíche, né? Federal de Lavras e Open University, na Inglaterra, um pós-doutorado em estatística multivariada aqui na UFLA e um pós-doutorado em estatística aplicada à análise sensorial, que é a sensometria, feito na Noruega. Então, eu sou um estatístico, assim, que não é puro sangue, de pós-graduação, né? Mas eu já estou trabalhando para corrigir essa lacuna na minha formação, né? Agora mesmo eu termino o curso de estatística. Aproveitando que o senhor falou um pouquinho sobre as suas experiências fora do Brasil, o senhor pode falar como é que se deu o sanduíche que o senhor fez na Inglaterra? Posso sim. Eu cheguei nesse sanduíche. Bom, primeiro eu fui financiado pela CAPES, né? Então a CAPES foi fundamental aí em toda a minha trajetória, porque eu fui bolsista CAPES, mestrado e doutorado de sanduíche. Eu passei do mestrado para o doutorado por meio de mudança de nível. E quando a gente faz isso, não sei se vocês conhecem essa modalidade, mudança de nível. A mudança de nível, ela é uma passagem direta do mestrado para o doutorado. É como se você não tivesse feito mestrado e ingressado diretamente no doutorado, sabe? Você não precisa nem defender o mestrado se não quiser. Então, quando eu estava ali com 6 meses de mestrado, 7 meses de mestrado, eu fui promovido ao doutorado por meio de um edital interno do programa de pós-graduação. Mas eu optei por defender o mestrado por segurança, sabe? Eu tinha medo de algum, alguma coisa acontecer na minha vida e eu ter que abandonar, sei lá, um problema de saúde, problema familiar, eu ter que abandonar o curso e não ter nem o título de mestrado. Então eu defendi por precaução, mas eu não precisava, não. E aí nesse doutorado que eu entrei por mudança de nível, eu era bolsista CAPES e eu fui contemplado com essa oportunidade de fazer o doutorado de sanduíche, né? Que é aquele que você faz uma fração do tempo de doutorado em outro país, né? Eu cheguei nesse ponto através de um contato que eu fiz diretamente com o meu orientador na Inglaterra, que é o professor John Gower. Faço questão de citar o nome dele aqui. Ele é falecido. Ele faleceu há 2 anos, né? E foi uma perda tremenda para a estatística, porque ele tem contribuições importantíssimas na estatística, principalmente na estatística multivariada. E eu cheguei até ele pela internet, né? Eu fazendo revisão de literatura para a minha dissertação. Eu estudei um tema chamado análise generalizada de Procrustes, em que o principal autor dessa área, quem propôs essa análise estatística, análise generalizada de Procrustes, foi o John Gower. E eu encontrei a referência dele nos artigos publicados, né, ao fazer revisão de literatura, e eu achei um e-mail e escrevi para esse e-mail. Falei, eu vou ver se esse senhor ainda está vivo. E de fato ele me respondeu, estava vivo e atuante, embora já aposentado e atuando como professor, né, na Open University. E, e eu pedi a ele orientação no doutorado. Pedi mesmo, assim, na cara de pau. Falei: "O senhor não topa me orientar, não?" Ele falou: "Topo, mas você vai fazer o doutorado pleno aqui na Inglaterra?" "Não, não, não, eu passei por mudança de nível para o doutorado e eu tenho a oportunidade de fazer um estágio um estágio doutoral, né, que é um período de tempo no exterior, chamado doutorado sanduíche, e, eu preciso de um orientador no exterior. O senhor me recebe?" Ele falou: "Eu não tenho como pagar sua bolsa." Eu falei: "Não, a CAPES paga a bolsa. É só me receber." Aí ele falou assim: "Manda para mim um resumo do seu currículo que eu te respondo." Eu falei: "Pronto, agora acabou minha chance, porque quando eu mandar um resumo do meu currículo para ele, ele vai dizer que é insuficiente, porque um profissional desse gabarito, qualquer currículo perto dele fica insuficiente, né." Falei: "Eu vou ser, é agora que ele fala o não para mim." Ainda mais que ele é matemático e eu não tinha a graduação em matemática, não tinha formação nenhuma em matemática. Mas assim eu fiz, eu mandei meu pequeno currículo para ele em inglês e ele falou: "Tá bom, tá suficiente, pode vir." E eu fui na cara e na coragem. Então foi assim que eu obtive
oportunidade. Eu corri atrás do edital do sanduíche, me candidatei, fui o primeiro aluno da pós-graduação da UFLA a fazer o doutorado de sanduíche e corri atrás do orientador, bati na porta dele, pedi a orientação e foi assim, pedindo, colocando a cara a tapa, que eu consegui isso. Se eu ficasse quietinho, fazendo meu curso de doutorado, esperando acontecer, nada aconteceria. Então eu corri atrás e deu certo. Então eu deixo um recado aí para quem tem vontade, sonhos, aspirações, que não fique esperando não. Vá e tente, porque você pode conseguir. Às vezes é muito mais fácil do que a gente imagina, né. Não que tenha sido fácil, mas, eu assumi uma postura proativa. E isso eu aconselho a todos vocês. Fica a dica aí para nossos ouvintes, né? Batalhar pelos seus sonhos. Ainda voltando um pouco à fase do senhor de graduação, final de graduação, quando o senhor terminou as suas primeiras graduações, qual foi a ordem? Foi o curso que é considerado técnico, aí o senhor foi para É, uma graduação. laticínios, depois agronomia, depois matemática e depois física. Foi essa a Pronto. ordem. Como foi para o senhor, assim, resolver: "Cara, eu vou para pós ou eu vou para o mercado?". Como foi que o senhor resolveu isso? Bateu esse dilema para o senhor, ou o senhor já tinha decidido que ia seguir carreira acadêmica, ir atrás de pós? Como foi? Eu acho essa história muito interessante. Quando eu terminei meu curso de laticínios, eu tinha 2 propostas de emprego. O curso da Cândido Tostes, escola pela qual eu tenho muito carinho, muito apreço, muita saudade também, e grandes amigos, de lá, no final desse curso, as pessoas, todos os formandos têm alguma oportunidade de trabalho, sabe. É um ótimo curso, e ninguém fica desempregado, só se quiser mesmo. E quando eu terminei, eu tinha 2 propostas de emprego. Uma para atuar em Goiás e a outra em Rondônia, e eu aqui da zona da Mata Mineira. Eu sou natural de Juiz de Fora. Então, portanto, as 2 propostas de trabalho distantes da minha cidade natal, né, mas ainda assim, oportunidades de início de carreira. E eu fiquei com essa dúvida, vou trabalhar na indústria de laticínios ou eu estudo mais? Isso pensando, né, em estudar mais. E eu perguntei para alguns professores a opinião deles sobre isso, para que eles me aconselhassem. E é interessante para os professores mais chegados, né, aqueles que eu tinha mais apreço, eu perguntei. E o interessante é que todos, ficaram me deixando bastante à vontade, mostrando as vantagens de cada uma das 2 decisões, mas um professor, em particular, o professor Valtinho, já falecido, ele foi muito enfático quando ele me respondeu. Ele me respondeu assim: "Você tem a possibilidade de estudar mais?" Eu falei: "Tenho". Ele falou: "Então não tem dúvida, então você vai estudar mais". Porque várias pessoas terminam o seu curso e não têm a opção de estudar. A gente sabe que com a crise, principalmente agravada hoje em dia, muitas pessoas não têm essa opção. Elas precisam trabalhar para se sustentar, para ajudar a sustentar a família, né. Então ele foi muito enfático, ele foi a única pessoa que falou sem sombra de dúvidas que se eu tivesse a possibilidade falou: "Seus pais ainda podem te ajudar a estudar, então não tenha dúvida, estude mais". E assim eu fui fazer o segundo curso, que foi o curso de engenharia agronômica, e logo em seguida a pós-graduação. Então eu acho que essa fala foi fundamental na minha vida, sabe. Se você tem a opção de estudar, não pense 2 vezes, continue estudando. Agora, se você precisa trabalhar, não perca tempo também, não é perder tempo o termo, não fique pesaroso por não, continuar na pós-graduação, sabe. Porque a pós-graduação, ela não determina o seu sucesso no mercado de trabalho. Você pode ser um profissional de muito sucesso no mercado de trabalho sem pós-graduação, e muito menos determina o seu salário. Tá? Vamos combinar aqui. Não é o mestrado e doutorado que vai determinar, que vai garantir o seu salário. O que garante o seu salário é a sua competência e você pode demonstrá-la logo após a graduação. Então, essa foi a minha experiência
Mas a dica que eu deixo é sempre que puder estudar, continue estudando. Fica mais uma dica aí pra galera. Sempre que estuda, não se perde, né? Estuda é um investimento que você faz em você mesmo. Exatamente. Se, assim, tem pessoas que têm uma condição socioeconômica mais frágil, aí o mercado é a melhor opção, mas para quem pode, não é um mau investimento. Aí, após as graduações, o senhor fez as pós em Lavras, correto? Isso, a maioria delas foi em Lavras, sim. Uhum. Como é que se deu a escolha por Lavras? Como foi que o senhor chegou? Como foi que o senhor criou esse vínculo com a Universidade de Lavras? Esse vínculo também foi uma história muito interessante que tem mais um ator muito querido, novamente professor do Instituto Cândido Tostes, lá do curso de laticínios, professor Fernando Magalhães, ao qual tenho enorme admiração e tenho o prazer de chamá-lo de amigo até os dias de hoje. Eu manifestei a ele, no final do meu curso, a vontade por fazer engenharia agronômica, porque eu sempre gostei dessa relação com o campo, a produção vegetal, embora não tenha tido, parentes meus que tivessem roça, né, quando eu era pequeno, eu sempre gostei dessa questão da roça, da produção de alimentos, de plantar, de colher, de criar animais, e isso sempre me fascinou, né. Então eu comentei com o professor Fernando Magalhães a vontade de fazer o curso de engenharia agronômica, e ele não teve dúvida, quando ele me aconselhou a Universidade Federal de Lavras. Ele falou: "A Universidade Federal de Lavras é um dos melhores cursos de engenharia agronômica do Brasil, está relativamente próximo a nós. Também é", ele mencionou, "também é um excelente curso, a Universidade Federal de Viçosa", mas ele tinha uma experiência de graduação em Lavras, e eu segui o conselho dele. Eu fiz, na época, o vestibular, não havia o Enem, eu fiz o vestibular, descentralizado na cidade de Juiz de Fora, e passei para a Federal de Lavras, sem nunca ter ido a Lavras. Eu primeiro passei no vestibular, depois eu fui conhecer a cidade de Lavras. E quando eu fui lá também me apaixonei pela cidade e lá fiquei. Então a minha relação com a UFLA e com a cidade de Lavras é uma relação de muito carinho, porque é uma universidade fantástica, né, até hoje excelente, com professores renomados, com qualidade de pesquisa, ensino e extensão. E, eh, e eu tive o prazer de poder estudar lá por meio de indicação desse grande amigo, professor Fernando. Essa foi a minha relação com Lavras. E lá eu fiz muitos dos meus cursos, né. Aproveitando, o senhor que tem experiência em diversas áreas, eu queria saber qual foi o fator decisivo para você escolher a área do seu pós-doutorado. Então, eu tive a oportunidade até hoje de fazer 2 pós-doutorados, né. Eu fiz um primeiro em estatística multivariada. Eu tive também o prazer e a honra de ter sido supervisionado pelo professor Daniel Furtado Ferreira, aqui na Federal de Lavras. Só abrindo um parênteses, né, quando a gente faz os cursos de graduação, pós-graduação, nós temos orientadores. E quando a gente faz o estágio pós-doutoral, né, que é o chamado pós-doutorado, nós não temos orientadores, temos supervisores. Essa diferença na nomenclatura se deve ao fato de que o pós-doutorando, ele é um profissional do mesmo nível que os professores da instituição, pesquisadores, sabe? Ele não tem ninguém acima dele, portanto, ele não tem um orientador, mas ele tem um supervisor que é uma pessoa que registra as atividades dele, confere se ele está cumprindo aquilo que ele prometeu cumprir, né, mas ele pratica suas atividades de ensino, pesquisa, extensão, por conta própria, sabe, só tem um supervisor que é quem, convive com ele, vamos dizer assim. E eu tive o prazer de conviver com o professor Daniel, a quem eu tenho muito respeito e admiração, meu amigo, também tenho o prazer de chamá-lo de amigo. E eu fui para esse pós-doc em estatística multivariada, porque eu terminei o meu doutorado e estávamos em uma época, eu vou ser muito sincero, eu fui para o primeiro pós-doutoramento, por uma escassez de concursos públicos. Eu já tinha convicção nesse momento da minha vida que eu queria ser professor universitário. Nesse momento eu já tinha essa convicção. Eu não tive ela desde sempre não, eu peguei o amor pela docência, durante a minha pós-graduação. Mestrado e doutorado me deram essa paixão pela docência. Então eu já tinha convicção de que eu queria ser professor universitário. Mas ao final do meu doutoramento, eu estava numa época do governo Fernando Henrique,
em que houve uma escassez de concursos públicos muito grande. Quem viveu essa época vai se lembrar disso, né? Foram uns 10 anos assim sem concurso público para a universidade pública brasileira e, e não tinha concurso, não tinha. Então eu fiquei tentando adiar minha defesa de doutorado, a minha bolsa vai acabar, eu precisava dela para sobreviver. E apareceu essa oportunidade, foi um edital CNPq. Aí eu fui financiado pelo CNPq, assim, eu sou grato a todas as agências de fomento, já fui financiado por CNPq, CAPES, FAPEMIG e FAPESP em algum momento e FAPMT em algum momento. Todas as agências de fomento, eu aqui dou um um brado de louvor a elas, sabe, uma moção de louvor a todas as agências de fomento do nosso Brasil. Mas, fechando parênteses, houve esse edital CNPq e eu entrei junto com o professor que nunca havia supervisionado nenhum pós-doutorado. Eu fui a primeira supervisão de pós-doc dele. Ele havia acabado de fazer o próprio pós-doutorado na Exalc USP, né, em Piracicaba, e tive o prazer de conviver com ele durante um ano, né. Para mim foi uma experiência enriquecedora. Como o professor Daniel trabalhava com estatística multivariada primordialmente, eu assim fui fazê-lo, fui trabalhar com ele em estatística multivariada. Então foi uma oportunidade que surgiu ao final do meu doutorado, ele querendo supervisionar algum pós-doc, querendo participar do edital, e eu querendo uma saída para a escassez de concursos públicos. E isso não é nenhum demérito, né? Essa confissão que eu fiz de que esse meu primeiro pós-doc foi devido à falta de concursos, isso não é nenhum demérito ao pós-doc em si. É porque eu sempre pensei, e eu continuo pensando, que o pós-doutoramento ele deve ser feito não pelo recém-doutor. Essa é a minha opinião. Se o recém-doutor puder escolher, e eu vou deixar uma dica para os doutorandos, se o recém-doutor puder escolher, às vezes a gente não pode, né? Mas se puder escolher, eu recomendo que primeiro trabalhe no mercado ou na universidade, seja onde for, primeiro exerça a profissão de estatístico durante alguns anos, para em seguida encaminhar-se ao pós-doutoramento. Por que que eu recomendo isso? Porque quando você faz o pós-doutoramento seguido do doutorado, não é isso, mas a impressão que dá para você mesmo, não só para os outros, para você mesmo, é um ano a mais de pós-doutorado, 2 anos a mais de doutorado, entendeu? Parece que é só assim, eu ia ficar 4 anos, fiquei 5, fiquei 6. O acréscimo existe, a experiência e o aprendizado existem, mas eles são maximizados se você primeiro atuar e depois voltar. Porque você volta para o pós-doutoramento com uma outra cabeça, com uma outra maturidade. E é isso que eu queria fazer. O professor Daniel sabe disso. Mas eu não tive escolha. Eu não tive escolha. E foi um prazer ter trabalhado com o professor Daniel. Foi um ano de muito aprendizado e enriquecimento intelectual. É um excelente profissional, sabe? E foi essa falta de escolha que me permitiu trabalhar com ele, entendeu? Eh, mas, depois desse primeiro pós-doutoramento, eu fui para a academia e trabalhei alguns anos antes do segundo. E no segundo, que eu fiz lá no Instituto Nofima, na cidade de Oz, na Noruega, eu já fui bem mais maduro e com outro olhar. E se eu for o ano que vem, eu já vou bem mais maduro e com outro olhar. E quanto mais maduro a gente vai para os pós-doutoramentos, né, que podem ser feitos quantos quiserem, você vai sempre aprender mais e vai com uma cabeça mais madura e mais vai fugir a palavra. É a cabeça mais madura, você vai com uma cabeça mais madura para a sua missão. Mas essa foi a história. Tipo, sobre a questão do pós-doutorado em multivariada do senhor, tipo, a gente ainda não pagou essa cadeira no curso, eu e Gabriel. E, tipo, pode ter ouvintes que não sabem bem o que é. O senhor pode falar um pouco sobre o que é, onde se aplica, como o senhor usa ela na ciência de alimentos? Sim, claro. Então, a estatística multivariada, né, a análise multivariada como um todo, ela é uma área da estatística fascinante. A ideia central é você enxergar todas as variáveis de uma só vez. Então, quando você faz um estudo observacional, ou um experimento,
Em geral, você não mede só uma variável resposta, né? Em geral, você mede mais de uma. E o tratamento estatístico que se dá a essas variáveis de interesse, ele pode ser univariado, ou seja, uma variável por vez, ou multivariado, que é uma só abordagem metodológica, uma só modelagem para todas as variáveis ao mesmo tempo, né? Então, o que que isso permite de ganhos? Isso permite que você no seu modelo, você consiga considerar as correlações, as covariâncias que existem entre as variáveis. E essa informação se perde quando você faz a análise univariada. Diante dessa explicação, alguém poderia dizer assim: ah, então a análise multivariada é melhor que a univariada. Não, não é melhor. Não é melhor. Na verdade, são coisas incomensuráveis. Ou seja, não vale a pena comparar, não vale a pena comparar, não se pode comparar univariada com multivariada de forma absoluta, porque todas as duas têm a sua importância e o seu valor. Se uma das duas fosse disparado mais importante que a outra não seria nem ensinada, né? Então, se a gente aprende as duas, é porque as duas abordagens têm a sua importância, certo? Eu costumo dizer que a análise multivariada é aquela que você olha uma paisagem com zoom out. Sabe quando você dá o zoom out? Você vai lá e se afasta da imagem? Você consegue ver a paisagem inteira, né? Pensa numa foto, uma foto de uma paisagem. Quando você dá o zoom out, ela fica pequenininha, você vê a paisagem inteira. Então você vê o todo. Você vê como os elementos se relacionam, você tem um sol, montanhas, você tem animais, você tem vegetação. Nossa, que imagem bonita, mas você perde os detalhes. Você não consegue ver um animalzinho pulando lá no meio da floresta. Não, na imagem, quando você dá o zoom out, você vê o todo, mas você perde os detalhes. Essa é a multivariada. A multivariada você vê o todo e perde os detalhes específicos. E tem a univariada, eu faço essa analogia para meus alunos, eles costumam gostar. E a univariada é o zoom in. Você vai lá e se aproxima da imagem, vai dando zoom, vai entrando, 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 entrando na imagem, dando zoom, e aí você vê os detalhes. Então você vê, tem um macaquinho pulando de uma árvore para outra, olha que legal, mas você perde o todo, entendeu? Você perde a paisagem inteira. Você vê bem o macaquinho, que você não via antes. Mas você perde que tinha vegetação com sol, com montanha, tinha um rio, você não viu o rio mais. Essa é a univariada. Então, essa abordagem univariada, você vê os detalhes, mas perde o todo. E a multivariada, você vê o todo e perde os detalhes. Então, eu costumo dizer que a abordagem uni e multivariada de um problema são complementares. As duas são importantes para todo. É como se todo problema pudesse ser estudado de forma uni e multivariada, sabe? E as duas agregariam informação ao seu problema. Então, para quem está escutando e não sabe o que é a análise multivariada, é isso. É uma análise de todas as variáveis ao mesmo tempo e que permite captar a covariância ou a correlação existente entre as variáveis. E isso é uma coisa que se perde totalmente na univariada. Tem variáveis que são muito correlacionadas, diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, né? E eu não consigo captar isso quando eu vejo uma por uma. Eu só enxergo isso quando eu uso uma técnica multivariada. Bacana. Em relação a toda a experiência no estrangeiro que o senhor tem, quais foram as dificuldades que o senhor enfrentou? Se acostumar com o clima, se acostumar com a língua, quais as dificuldades, os pontos positivos também? O senhor pode comentar aí com a gente, para a galera que tem expectativa aí de sair do país futuramente, procurar um pós lá fora, trabalho lá fora? Sim, Rodolfo, essa experiência também é muito importante de ser passada adiante. Eu já vou começar com um resumo da questão, que é o seguinte: quem tiver oportunidade de experiência no exterior, seja ela qual for, de trabalho, de estudo, de passeio, é recomendável ir. Vá. Vá sem a menor sombra de dúvida. Vá. Tá? Então, assim, eu já vou começar com o final. Esse é o final da história. Agora eu vou te contar das principais dificuldades. Tem muitas dificuldades? Sim. Nem tudo são flores, não. Existe um glamour muito grande com a questão do exterior, né? Não sei se tem a ver com
complexo de vira-lata do brasileiro, de que tudo do exterior é melhor, e a gente sabe que não é. Mas existe uma glamorização do exterior, né? O exterior não é sempre melhor, mas em muitos aspectos é melhor sim, mas não é questão de ser melhor ou pior, a questão é experiência de vida, ponto. Mesmo que você for para um lugar pior que o seu, é experiência de vida, vale a pena. É contato com outra cultura, igual você falou, outra língua, outra moeda, outro tudo, e isso vale a pena por si só, tá? Quais foram as maiores dificuldades que eu enfrentei? Depende do lugar. Então, assim, eu tive experiências no Uruguai, enquanto ainda cursava o curso de laticínios, que eu tive muitas dificuldades lá. Fui sem falar espanhol, tive que aprender lá, fui com 2 grandes amigos. E a principal dificuldade lá realmente foi o isolamento e a língua, tá? A gente ficava isolado porque a gente trabalhava numa indústria de laticínios no interior do Uruguai, dentro de uma fazenda. Então, distante, da civilização, vamos dizer assim, distante na zona rural, no interior, no sul do Uruguai. Então, as principais dificuldades foram a língua e o isolamento, né? Porque eu não falava espanhol. Porém, eu falava inglês. E aí, quando eu fui para a Inglaterra, eu tive uma dificuldade com a língua, sim, vou dizer qual é. Eu estudei desde 9 anos em inglês e eu falo, eu falo inglês. Só que a minha escola foi toda americana. E existe uma diferença grande do inglês americano para o britânico. Até quem não fala inglês, se escutar os dois, vai falar: ó, isso aqui tá diferente, o sotaque, tá, né? Igual não é. E para quem estuda mais ainda, a minha escola sempre foi americana e eu tinha muita desenvoltura com inglês, dava aulas particulares de inglês há muito tempo, mas na Inglaterra tive um processo de adaptação ao inglês britânico penoso, penoso. Eu fiquei ali uns 3 meses me acostumando com o sotaque britânico, que é muito diferente do sotaque americano. E eu fiquei assim, desesperado, porque você imagina, você seguro de que sabe a língua, chega num país e não entende a língua, você fica, né, no mínimo frustrado. Mas eu fiquei mais do que frustrado, eu fiquei nervoso mesmo. Fiquei nervoso, falei, gente, eu não vou conseguir fazer meu sanduíche. Tem uma passagem que foi marcante, que assim, eu morava sozinho lá, aluguei uma casa e morava sozinho. Lá tinha uma televisãozinha nessa casa, ela pegava uns 3 ou 4 canais abertos só de TV, e alguns eram canais britânicos, acho que eram 4 canais. Uns eram canais britânicos, os canais da BBC, e tinha também canais americanos que passavam, sabe? Um ou 2 canais americanos que eles retransmitiam lá na TV britânica, território britânico, né? E aí, no início, né, primeiro mês, por exemplo, eu fazia um teste assim, eu pegava o controle da TV, eu colocava no canal americano, eu entendia tudo. Aí eu trocava para o canal britânico, não entendia nada. Aí eu voltava para o canal americano, entendia. Aí eu voltava para o canal britânico, não entendia de novo. E aquilo foi me dando um desespero, eu falei: "Gente, é outra língua. Inglês britânico é outra língua, é diferente do inglês americano". Então assim, cuidado com isso, porque pode te derrubar. Essa foi uma dificuldade que eu tive lá no início, foi um processo de adaptação, não foi a maior dificuldade. A maior dificuldade na Inglaterra foi a questão da minha bolsa. Eu demorei muito tempo para começar a receber a bolsa. A CAPES tem um conjunto de exigências que ela faz para que você receba sua bolsa no país de destino. Eu cumpri essas exigências, mas a demora na comunicação para cada item que eu tinha que cumprir era tão grande que eu demorei muito tempo para receber minha primeira bolsa em solo britânico. Então, assim, a CAPES me pagou direitinho, tudo certo, mas eles têm um protocolo a ser seguido e houve uma demora no trâmite. Então, sei lá, eu cheguei dia 30 de janeiro em solo britânico e recebi minha primeira bolsa 15 de março. Já estava quase passando fome, já não tinha dinheiro para mais nada. O meu orientador, o John Gower, uma hora me viu lá, ficou desesperado. Eu fui cortando as despesas, estava vendo dinheiro acabando, até a reserva que eu levei, que eu sou precavido, levei reserva, acabou tudo, não tinha nada mais. Eu fui cortando, parei de pagar água, parei de pagar luz, parei de pagar gás, só não ia a pé para a universidade porque não tinha jeito mesmo, não é só porque era longe não, não tinha via para andar. Tem uns pedaços lá na Inglaterra que só tem a rodovia, não tem nem um canteirinho para você andar do lado, assim, é só a rodovia.
não tem passeio, sabe, para andar. Então eu não conseguia chegar na universidade a pé. Mas assim, acabou o dinheiro para tudo, eu tinha dinheiro só para comer, eu tinha mais uma nota na carteira, uma nota de 20 libras e não tinha previsão de que dia que ia chegar a bolsa, já tinha feito tudo que eu podia, e o dinheiro só acabando, já estava devendo as coisas. Meu orientador falou: "Não, rapaz, você não pode passar aperto assim não". Abriu a carteira dele, emprestou o dinheiro dele, eu todo sem graça. Falou: "Não, toma aqui". Eu falei: "Não, não, não quero não". Ele falou: "Não, toma aqui esse dinheiro e você me devolve quando receber sua bolsa. Porque senão agora mesmo você vai passar fome, você vai parar de pagar no supermercado". Aí aquilo super constrangido, aceitei, 100 libras ele emprestou, lembro direitinho. E aí na semana seguinte chegou minha bolsa e eu paguei. Então essa eu acho que foi o maior aperto que eu passei na Inglaterra. E depois, assim, eu tive outras experiências no exterior, tive experiência na Holanda, tive experiência na Noruega, mas eu acho que em nenhum desses países, eu tive experiência no Canadá, mas nenhum desses países, foi tão grande o aperto que eu passei igual esses 2 que eu mencionei, né, esse do Uruguai e esse da Inglaterra. E não foi uma questão muito pela língua não. Clima não teve problema. Clima, eu adoro frio e é claro que na Inglaterra não é só frio, né, o problema na Inglaterra é que lá tem também muito período chuvoso, então o dia ele não fica só frio, se ficasse só frio estava bom, mas fica cinza, fica cinza. Eu peguei 3 meses de chuva na Inglaterra, eu peguei 3 meses chovendo todo dia com céu cinza, nublado, 3 meses sem ver a luz do sol. É deprimente. Eu estava eu estava, assim, depressivo no final desse período. Você imagina o que que é. Quando fica 3, 4 dias tudo nublado, que você não vê a cor do sol, já dá uma tristeza, né, já fica meio cabisbaixo, "Puxa vida, não vai parar de chover não". 3 meses, sem parar, sem um dia de sol. O frio não é nada perto disso. Frio não é não. Agora nem tudo é males, vamos falar de coisa boa. E aí, qual foi as coisas boas que aconteceu nesses períodos Nossa, externos ao Brasil? muita coisa boa, muita coisa boa. O que eu aprendi no Uruguai de espanhol, os amigos que eu fiz, o pessoal do Uruguai super animado, um pessoal caloroso, gente boníssima, né. O que eu aprendi na Inglaterra é o contato com John Gower e a sapiência que exalava daquele senhor, entendeu? Um sujeito de uma bondade incrível, de uma competência em matemática e estatística impressionantes, assim, que eu ficava maravilhado. Meu exemplo de vida de profissional é o John Gower. Ele sentava-se na mesa de almoço, lá da universidade e todo mundo sentava ao redor dele e entre uma garfada e outra perguntava para ele, coisas dificílimas e ele com a maior serenidade do mundo rabiscava a resposta num guardanapo e passava para as pessoas. Como se não houvesse nada difícil nesse mundo. Qualquer coisa que você perguntasse para ele de matemática e estatística, ele te responderia com a mesma serenidade. Então, assim, um prazer de ter sido orientado por esse. É claro que no Brasil também eu tive um orientador, tá, gente? O professor Marcelo Silva de Oliveira, meu grande amigo, pessoa que eu tenho uma grande estima, foi meu orientador no Brasil. Tenho muita honra e orgulho de ter sido orientado dele. Eu estou mencionando a experiência no exterior, por isso que eu estou falando do John Gower, tá? Mas vamos dar as devidas honras ao professor Marcelo também. Então, Eh, Marcelo, um salve. sim. Então, assim, que fantástico, como eu aprimorei meu inglês agora, já com a versão, com o modo britânico ativado também, né? Como eu aprendi tendo vivido lá. Na Noruega, que país incrível, lugar de pessoas inteligentíssimas, competentíssimas, local que eu comecei a aprender norueguês. Hoje em dia eu estudo norueguês todo dia, por causa de influência lá da Noruega, como é um lugar fantástico de pessoas com uma mente aberta e que trabalham com tudo de ponta, ciência de ponta, tecnologia de ponta, com a maior naturalidade do mundo, com a maior naturalidade do mundo. Então, assim, embora eu tenha definido aqui as agruras, as dificuldades e pontuado elas até com bastante ênfase, eu quero deixar claro que os prós superam os contras. Vale a pena no final das contas.
Não se assuste. Você que tem a oportunidade de ir, vá. Só não vá achando que vai ser fácil, porque fácil não é. Mas no final você vai dizer, valeu a pena. Obviamente, na hora a gente não pensa nisso, né? Mas tem males que vêm para deixar a gente mais forte. Com certeza absoluta. Bom, voltando a falar um pouquinho sobre o seu pós-doc, tu tá fazendo outro agora, nesse momento? Nesse momento eu não estou fazendo outro pós-doc, nesse momento eu estou fazendo outro mestrado. Eu estou como discente do programa de pós-graduação em Física, que é um programa multicêntrico hoje composto pela Universidade Federal de Alfenas e Universidade Federal de São João del Rei. Então estou no meu primeiro ano de mestrado em Física. Estou quase aí na metade do mestrado em Física e trabalhando sob a orientação do professor Campos, que é um professor cubano radicado no Brasil, professor da Universidade Federal de Alfenas, e trabalhando com física quântica. E como é que está sendo a experiência para o senhor? O senhor já tinha contato com física quântica ou é o primeiro contato? Como é que está sendo? Então, é um desafio, sabe? É um desafio. Não é nada fácil. Eu não tinha experiência alguma. O meu primeiro contato e único com quântica foi durante a graduação. Eu não fiz nenhuma disciplina de quântica, mas fiz duas disciplinas chamadas de Física Moderna 1 e Física Moderna 2, que arranham a quântica, né? Que começam a falar do assunto quântica sem ser quântica propriamente dita, mas já te dão um gostinho do que é. É uma área muito diferente, é uma área que a gente, do ponto de vista da estatística, a gente não tem ideia do que há nessa área, e é uma área que tem muita estatística em si. Tem muita estatística dentro da física quântica, muita estatística. Distribuições de probabilidade, você tem função amplitude de probabilidade, que é um conceito que a gente não tem na estatística e que eles têm na mecânica quântica. Então você faz o cálculo de probabilidade, você calcula a esperança de variáveis aleatórias, você calcula variância de variáveis aleatórias. Então na quântica e na física estatística, que é uma outra área que tem interseção com a quântica, né? São áreas fantásticas para que o estatístico visite. Então, se o estatístico quiser visitar essas áreas, vale a pena, mas saiba que é um território inexplorado, é um deserto. Se prepare para um deserto. Mas se você chega na quântica sabendo um pouco de estatística, já é. Você está no deserto, mas pelo menos você tem um sapatinho para não queimar o pé na areia. Tá? Mas você ainda está no deserto. Nada te garante, não. Quando eu fui fazer uma disciplina de física e estatística, eu fui todo animado. Falei, vou fazer disciplina de física e estatística e tal, vou ter facilidade, né? Porque eu sou estatístico, eu vou ter facilidade. Aí o professor falou assim para mim, eu nunca vou esquecer. O professor falou assim, mas é física e estatística, não é estatística. O que você sabe não vai te ajudar. É outra coisa. Isso aqui é outra coisa. E de fato, se algum estatístico tiver curiosidade, dá uma estudadinha em física e estatística para você ver. É muito legal, é muito interessante. E é outra coisa, é outra coisa. Você tem, assim, 10% ali de conhecimento do que você vai ver, mas é 90% que você nunca viu. Mas a minha experiência com quântica é um desafio. Eu gosto de desafios, eu gosto de não ficar no lugar comum, eu gosto de não ficar no lugar confortável. Então, eu vou para a quântica porque é o lugar onde eu não sei nada mesmo, não tenho vergonha de falar, eu acho que é bobo de quem tem vergonha, eu não sei nada, mas eu quero sair de lá sabendo alguma coisa, entendeu? Então, assim, eu vou ralar muito, já estou ralando muito, mas eu vou sair de lá sabendo alguma coisinha, algum, né, pelo menos arranhando a superfície do que há. Não vou virar um especialista em quântica, não, mas eu vou saber alguma coisinha. E é isso que motiva a gente. Quando a gente faz mais do mesmo, quando a gente só repete aquilo que a gente já sabe, a gente não cresce. A gente só cresce quando estuda aquilo que não sabe, quando a gente se desafia e se propõe desafios. Então, a resposta é não, nunca tive experiência com quântica, estou tendo agora pela primeira vez. Pô, bacana. A respeito do outro pós-doc, o senhor tem um segundo pós-doc que é na área de sensometria, não é? Isso. O senhor pode nos falar um pouco sobre a área? Posso, essa área é fascinante, é minha principal linha de pesquisa, e eu sou realmente apaixonado por essa área. O que é isso? É estatística aplicada à análise sensorial. E aí eu vou falar o que é a análise sensorial para vocês. A análise sensorial é
a área da ciência que estuda o ser humano percebendo os objetos do mundo real. E eu falo objetos de uma maneira bem geral mesmo, porque a parte da análise sensorial mais desenvolvida é a análise sensorial de alimentos. De alimentos. Então você já ouviu falar, pelo menos, em provadores de vinhos, né, alimentos e bebidas, provadores de vinhos, provadores de café, né, os famosos sommeliers, né, que são os provadores de vinhos, provadores de cafés. Você tem análise sensorial de queijos, também é muito famosa, né, os provadores de queijos. E os seres humanos, especialistas nisso, são verdadeiros instrumentos de medida. Têm seus sentidos, paladar, olfato, visão, tato, altamente desenvolvidos e são capazes de discernir pequenas nuances de aroma, de sabor, de textura, coisas que nós, meros mortais, não temos. Mas a pessoa que já tem uma habilidade natural e ainda é treinada, se torna um especialista, consegue ser um verdadeiro instrumento de medida. Então, o provador de café, ele é capaz de provar o café e dizer o preço daquele café, baseado em sua qualidade sensorial. Então, ele sente ali se tem notas de flores, se tem notas de chocolate, se tem notas de madeira, se tem ou então características sensoriais depreciativas, como, por exemplo, que baixam a qualidade, né? Por exemplo, ele sente gosto de terra e de palha e de milho, e ele consegue dizer: "Ó, esse café aqui foi mal cultivado. Ele tem aqui nele tem milho misturado, tem palha misturada", coisas que uma pessoa comum não conseguiria. Então essa área é fascinante. Essa é a análise sensorial, mas a análise sensorial pode ser de qualquer objeto, como eu disse, não precisa ser um alimento e uma bebida. Você pode fazer análise sensorial de qualquer coisa, análise sensorial de caneca, análise sensorial de teclado, análise sensorial de celular. A análise sensorial de celular é muito desenvolvida no mundo. Dentre os não alimentos, um dos mais desenvolvidos é a análise sensorial de carro e de celular. É uma área fascinante. Você mede quais são como que o consumidor percebe o automóvel, por exemplo. Porque isso tem muito a ver, né? Uma coisa é assim, você vai comprar o automóvel, você vê a estética externa do automóvel, aí você vê a parte da mecânica do automóvel, você vai lá e mede o consumo. Agora, o famoso test drive é aquele que você não mensura, mas você experiencia, você sente o que aquele carro tem te oferecer no ato do dirigir, né. Então quando eu dirijo esse carro, o que eu sinto? Estou sentindo o freio tá duro, tal, o volante, a direção já vi que não é uma direção hidráulica, tá duro, ou então nossa, que direção macia, que banco macio. Então esse conjunto de experiências que você tem ao dirigir, está dentro da análise sensorial. Então a análise sensorial é fantástica. A estatística aplicada a ela é a sensometria. É sensometria. Nesse pós-doc que eu fiz na Noruega, eu estive no Instituto Nofima, que é um dos institutos mais famosos do mundo, dedicados à análise sensorial. Lá tem uma equipe multidisciplinar, tem cientista de alimentos, tem químicos, bioquímicos, estatísticos, pessoal de marketing e administração, enfim, uma equipe multidisciplinar só preocupado em análise sensorial. Só que eles trabalham basicamente com análise sensorial de alimentos e bebidas, que é a área mais desenvolvida. A segunda mais desenvolvida é cosméticos e perfumaria. Então, o pessoal que estuda cosméticos, perfumes, também tem os especialistas em análise sensorial. E aí, como que eu vou tratar estatisticamente esse tipo de dado? Em geral, é de forma multivariada, mas não é simples assim. Tem modelos univariados também. E tem características próprias da área. Por exemplo, a nota que você obteve para um certo perfume, para uma característica daquele perfume, pode ter sido dada por um especialista, por um expert, por um provador treinado, que não chega a ser um especialista, mas foi treinado, então tem um grau de discernimento, ou pode ter sido dada por um consumidor. E o consumidor é aquela pessoa que nunca foi treinada. Sou eu, você, várias pessoas que estão nos ouvidos são consumidores. Compram perfumes, compram café, compram cerveja, compram vinho, mas nunca foram treinados, não conseguem discernir o aroma floral do aroma cítrico, sei lá, né? Então, como que eu trato esse tipo de dado
em termos de medidas de posição e variabilidade, modelagem, como que eu faço para tratar estatisticamente esse tipo de dado? Então, todo esse universo é a sensometria. E o senhor conhece mais alguém da estatística que trabalha nessa área aqui no Brasil? Então, várias pessoas atuam na área de sensometria de maneira subjacente, vamos dizer assim, né? O que tem muito no Brasil são profissionais da área de alimentos que trabalham com análise sensorial. Estatísticos exclusivamente dedicados à sensometria são muito poucos, né? Eu queria, eu queria fazer uma menção honrosa aqui, nesse momento, a um docente da Federal do Paraná, chamado Adilson dos Anjos, que faleceu esse ano. Ele era um professor do Departamento de Estatística da Federal do Paraná, que trabalhava com sensometria. Eu tive o prazer de conhecê-lo em uma visita que eu fiz a Curitiba, conheci ele pessoalmente. Mantivemos um certo contato depois e ele, infelizmente, faleceu esse ano. Então, eu queria deixar aí, mediante a sua pergunta, uma menção honrosa a esse professor e dizer que existem sim estatísticos que trabalham mais com sensometria no Brasil, mas assim, eu conheço poucos que trabalham exclusivamente com isso. Eu conheço profissionais que trabalham também com isso, né? Por exemplo, o professor Marcelo Cirilo, aqui na Federal de Lavras, que ele trabalha bastante com estatística multivariada, também atua na área de sensometria, mas não exclusivamente, entendeu? Então, assim, é um campo promissor a ser explorado por estudantes de estatística. Então, fica mais uma dica. Quem quiser trabalhar com sensometria, pode vir que tem espaço para bastante gente nessa área. Pô, muito bacana. Então, de certa forma, é correto dizer que o senhor é um dos poucos no Brasil que estudam realmente focado nessa área, né? Sim, sim, acho que ainda somos poucos. Aham. Então, fica aí o adendo. Quem quiser ir para a área tem espaço aí para acolher a galera. Tem espaço e, além disso, eu recebo com o maior prazer aqui em Alfenas. Se quiser passar uma temporada aqui comigo, se quiser fazer mestrado comigo, nós temos aqui o programa de pós-graduação em Estatística Aplicada e Biometria, no qual eu sou docente orientador. Temos aqui o programa de pós-graduação em Nutrição e Longevidade, no qual também sou professor orientador. E nesses dois programas de pós-graduação, eu recebo com o maior prazer qualquer estatístico que quiser vir fazer o mestrado aqui conosco, né? O doutorado nós ainda não temos aqui, então por isso eu faço parcerias com outras universidades e também posso orientar. Ou então, quem quiser fazer um pós-doutoramento aqui comigo, também pode vir, que eu estou de braços abertos para compartilhar qualquer conhecimento que eu tenha nessa área de sensometria e fazer uma troca, né? Sempre uma troca, nunca é um ensinamento, sempre uma troca, né? A gente ensina e na mesma medida que você ensina, você aprende, né? Se você ensinar pouco, você aprende pouco. Se ensinar muito, você aprende muito. Então, quem quiser vir fazer uma troca sobre esse assunto comigo, fica o convite. É isso aí, Statcast abrindo portas aí para a galera. Quem quiser é só entrar em contato aí com o professor, com a equipe, que a gente vai ficar lá super feliz em ajudar, né, os colegas de área, ou até outras pessoas de outra área que se interessem pela área aí, a galera de alimentos e tudo. Quem se Com certeza. interessar pela área e quiser entrar em contato com o professor, se não conseguir, só entrar em contato com a gente que a gente está repassando aí. Bom, a gente chegou em uma das partes mais importantes da sua carreira. Quer dizer, eu nem sei se eu posso falar assim, né? Com tanto conteúdo que o senhor passou pra gente, só nesse pouco tempo de conversa, que é a revista Sigma E, na qual o senhor é fundador e editor-chefe. Para quem não sabe, a Sigma E é uma revista eletrônica de estatística e matemática. E a gente queria saber como é que foi seu surgimento, a importância dessa revista para nossa comunidade. Certo. Essa revista é um orgulho muito grande que eu tenho. Ela é uma revista da Universidade Federal de Alfenas, né? Ela está sob edição da editora corporativa da Unifal, e eu tenho o prazer de ser o seu um dos membros fundadores e editor-chefe desde 2012, quando ela foi criada, até os dias atuais. Essa revista, ela tem o objetivo de publicar artigos científicos de matemática e de estatística, pura e aplicada,
educação, matemática, educação e estatística, e todas as áreas de aplicação, né? Então não é uma revista só de estatística, ela também envolve aplicações da matemática, matemática pura, educação matemática, e, e todas as suas aplicações. Ela tem agora uma recém-criada seção de aplicação de matemática e estatística em física, de aplicação de estatística e matemática em atuária, né? De aplicação em ciência da computação. Então, assim, profissionais das ciências exatas como um todo podem procurar saber mais detalhes da revista Sigma. O nome se derivou das duas letras, o sigma e o epsilon. Foi um nome sugerido pelo professor Luiz Alberto Bejo, colega nosso aqui da Unifal, que sugeriu assim, ó, tem o sigma que representa a estatística, né? E tem o epsilon que representa a matemática. Então, sigma e representando as duas áreas, né? Mas é claro que todas as exatas, de alguma forma, estão ali contidas, porque é a linguagem, né? É a linguagem utilizada nas exatas, é a matemática e, eventualmente, a estatística também, certo? Nós já publicamos diversos números, diversos volumes, vários autores já passaram aqui pela revista científica, já fizemos parcerias com eventos científicos de renome, como por exemplo a RBRAS, que é a reunião brasileira da Sociedade Internacional de Biometria. Já fizemos diversas parcerias, então, por exemplo, temos um volume dedicado à RBRAS que aconteceu, né, em Campina Grande, na Paraíba, temos um volume dedicado à RBRAS que aconteceu em Cuiabá, no Mato Grosso, temos também parceria já com o evento da Encontro Mineiro de Estatística, o IMGEST, e também Semana de Matemática da Unifal. Estamos aí fechando outras parcerias que eu ainda não posso falar, até ser certeza, não posso dar spoiler, mas temos sempre volumes regulares e volumes temáticos. Os volumes temáticos são esses de parcerias com eventos, e os volumes regulares são aqueles que são publicados em fluxo contínuo. Você, a qualquer momento que tiver o seu artigo científico oriundo de iniciação científica, de TCC, né? Ou de dissertação de mestrado, tese de doutorado, ou uma pesquisa desenvolvida de maneira particular, você pode enviar para nós. A revista publica artigos em português, inglês e espanhol, então não é exclusivamente no idioma inglês. Você pode optar por usar um modelo Word ou um modelo LaTeX, sendo que nós enfatizamos a preferência pelo LaTeX, mas não te proibimos de escrever em Word se você assim quiser. Assim como incentivamos que você escreva em inglês, mas não te proibimos se você quiser escrever em português, né? Então, assim, se você tiver um artigo científico inédito e desejar publicar conosco, por favor, submeta-o na plataforma da revista. Você consegue encontrar a plataforma da revista dentro do site da Unifal. Então, você entrar lá, Universidade Federal de Alfenas, tem lá um item chamado Publicações Unifal. Dentro de Publicações Unifal, você tem os periódicos eletrônicos da Unifal, e um deles é a Sigma. A gente vai ter muito prazer de receber e avaliar seu artigo para publicação. Ou seja, novidades em breve. Isso. Agora, é importante eu dizer uma coisa aqui fundamental que eu havia esquecido, hein? A revista, ela é totalmente gratuita. Você não paga em nenhuma ponta do processo. O autor não paga para publicar, o leitor não paga para ler, é totalmente gratuita de ponta a ponta. É cadastrado no Qualis, tem ISSN, é uma revista que tem, assim, não é das revistas de maior qualificação no Brasil, não posso dizer que é, porque é uma revista relativamente jovem, né? Ano que vem faremos 10 anos, mas é uma revista honesta e é uma revista que é lícita, né? É uma revista que tem todos os requisitos de uma boa revista científica, então aguardamos o contato de vocês. Voltando um pouquinho, você pode falar quais foram os desafios e as dificuldades que o senhor teve com a Sigma? Posso falar sim, e foram muitos, sabe? No início, não havia nenhum periódico eletrônico na Unifal. A Sigma foi o primeiro. Então,
Vocês sabem que antigamente as revistas científicas, elas só publicavam seus números em formato impresso. Você publicava um artigo científico, não tem nem muito tempo assim, quando eu estava na graduação era assim, você publicava o seu artigo científico e ele saía impresso. E aí a revista era sempre associada a uma editora e a uma gráfica, fazia lá uma revista mesmo, física, composta por vários artigos impressos, e aí você tinha os assinantes dessa, ainda existem assinantes, né? Mas existiam os assinantes dessa revista que pagavam uma taxa anual e recebiam pelo correio a revista impressa, certo? E o autor, mesmo que ele não fosse assinante da revista, ele recebia umas 3 cópias impressas do seu artigo, chamadas de separatas, e essas separatas ficavam lá com ele. Ele tinha, por exemplo, umas 3 ali para poder presentear os amigos. Ele presenteava, ó, aqui o artigo que eu publiquei, toma uma separata para você e tal. Guardava uma para ele, presenteava outros amigos. Então, antigamente era assim. Então, com o advento aí da internet, da informatização das coisas, o que aconteceu, até por uma questão natural de redação de redução de custos e aumento da acessibilidade, foi essa, migração do formato impresso para o formato eletrônico. Hoje em dia, são raras as revistas ainda impressas. Periódicos científicos são, em sua maioria, eletrônicos, tá? Então você mantém a mesma qualidade, mas é pela internet, né, você não tem impresso. Você pode ainda ter impresso, algumas revistas têm essa possibilidade, você paga e tem a versão impressa, tá? Mas, em sua maioria, não existe nem essa possibilidade. A Sigma, ela nasceu eletrônica, totalmente eletrônica e nunca foi impressa. Nunca estivemos associados a uma gráfica, por exemplo, né. Então, uma grande dificuldade foi criar a cultura de periódico eletrônico dentro da Unifal, aqui na universidade onde eu estou. Não tínhamos periódicos científicos. E também uma plataforma que gerenciasse essa revista, que seria a primeira de muitas, e foi difícil. Então, eu tive que fazer várias conversas com a reitoria, com a chefia dos departamentos, com o núcleo de tecnologia da informação, o pessoal da informática. Aí eu fui atrás, eu corri atrás e descobri que tem um sistema de gerenciamento de revista que é gratuito, chamado OJS, que é a abreviatura de Open Journal System, que é usado no mundo inteiro e é recomendado pelo IBICT, que é um órgão da Biblioteca Nacional de Brasília. Aí eu descobri isso, aí eu fui fazer o curso do OJS, aí eu pedi para o pessoal da informática instalar, mas eles não conheciam. Aí eu ensinei o que eu sabia de OJS para eles, eles instalaram, e esse portal está lá até hoje. A revista Sigmar foi a primeira e hoje nós já temos algumas lá, não sei dizer quantas, umas 10, 15 revistas estão lá, da Unifal, né? Mas toda universidade costuma ter o seu portal de revistas, né? Mas as dificuldades de ser a primeira sempre são maiores. Depois vai por indução, né? Depois que você quebra a inércia, aí as outras vêm. Mas ser a primeira nunca foi fácil, sabe? Então, assim, eu ralei bastante nesse sentido de correr atrás da informação e meio que ensinar para quem que eu estava pedindo, né? E aí pedi autorização para ela ser criada, ela foi criada, a gente registrou na Biblioteca Nacional, que é aquele registro do ISSN, aquele número que registra, número único da revista, né? Que registra ela de forma plena no mundo inteiro, mas é feito em Brasília, na Biblioteca Nacional. Paga-se uma taxa era R$ 30, agora não sei, pelo número. Então tinha 2 taxas, uma taxa para a Unifal se tornar editora corporativa e depois uma taxa de R$ 30 pelo número do ISSN. Então eu consegui pedir e receber esse apoio da Unifal para que isso fosse feito e depois foi mais fácil, mas no início. Pô, muito top a história. É aquilo, né? Batalhar, correr atrás que o prêmio no final vem. Abordando essa questão do que o senhor falou, do R-Braz, que a revista apoiou, teve a edição aqui, o Enest também. Aí, como é essas parcerias?
como é que se dá, o quão benéfico é para a revista. Certo, você lembrou muito bem a questão do ENEST, no Encontro Nacional de Estudantes de Estatística, que foi em João Pessoa, né. Se eu não me engano, foi, professor. E aí como que esse tipo de parceria uma das 2 partes entra em contato com a outra de maneira espontânea, né. Então, em alguns casos, eu entrei em contato com a organização do evento e ofereci os serviços da revista. Em outros casos, a comissão organizadora do evento veio até a revista e solicitou o serviço. É uma parceria, como toda parceria, o objetivo é ter ganho para os 2 lados, né, então não tem um que ganha mais que o outro, é sempre os 2 ganhando. Então, por exemplo, no caso do Enest, né, aí no site do Enest fazia propaganda da Sigmai, no site da Sigmai fazia propaganda do Enest, né, então um ajudava o outro a divulgar. E aí o evento científico recebe os trabalhos para serem apresentados, em formatos de pôster, em formato de apresentação oral, cada evento é de um jeito, né. Eles recebem os trabalhos e todo evento tem uma comissão científica. Comissão científica é um conjunto de professores pesquisadores que fazem a avaliação dos trabalhos, né. Então alguns são rejeitados, outros são aceitos, e outros são aceitos com correções, né. Esse é um serviço que continua sendo do evento científico, né. E como vários dos trabalhos apresentados são em formato de resumo, né, as pessoas submetem resumo, ou resumo simples, que é de uma página, ou resumo expandido, que é de 3 a 5 páginas. A revista Sigmai não publica resumos. A gente nunca publicou anais de eventos. Tem uma diferença crucial. Anais de eventos é uma coleção com os resumos de todos os trabalhos apresentados no evento. Isso é uma coisa. O que a revista Sigmai publica são números temáticos em homenagem ao evento. Então, são trabalhos apresentados no evento que foram estendidos para o formato de artigo completo e foram aprovados para entrar na revista. Quem aprova ou não é a comissão científica do evento, né? A revista Sigma só publica, só chancela, só assina embaixo do que o evento disse que tem qualidade. Mas a principal diferença são artigos completos. Existem revistas que publicam anais de eventos, não é o caso da Sigmai. A Sigmai publica artigos completos, oriundos, né, de trabalhos apresentados no evento. Então, isso aconteceu com a Enest, com a RBRAS, com a MGEST, com a Semana de Matemática da Unifal, e estamos abertos a parcerias com qualquer evento da área de exatas que esteja aí nos ouvindo, algum representante, né? Estamos abertos a parcerias. É claro que uma linha central precisa ser respeitada, que é a aplicação da matemática e da estatística. Então, de repente, você fala assim: "Não, tem um evento de física e estatística". Tudo bem, a gente pode fazer um volume especial para ele, né. Tem um outro evento que é da matemática aplicada à computação, a gente pode fazer um número especial para ele, tá. Então qualquer pessoa que estiver nos ouvindo e que tiver um interesse nessa parceria, né, pode nos procurar. O evento vai ser mais divulgado pela revista, as pessoas que vão participar do evento vão ter mais interesse, porque elas não vão só apresentar o trabalho no evento, elas correm o risco de conseguir, publicar um artigo completo numa revista, além de apresentar no evento. Então as pessoas ficam motivadas a participar ainda mais do evento, atrai público para o evento. E para a revista atrai bons artigos. Então, a ideia da parceria, né, que os 2 ganhem. E fica aí o nosso pedido, galera. Vamos aí produzir ciência, né? Apesar de uma massa agora que tá tomando mais forma de uma galera aí anti-ciência, mas a gente não pode deixar o valor que a ciência tem para nossa vida de lado, né? Vamos produzir e divulgar aí, galera. A ciência é fundamental, né? Ensino, ciência, pesquisa, né, e extensão sempre. Voltando um pouquinho para a graduação do senhor, o senhor pode falar como é que é utilizada a estatística na área de ciências agrárias? Sim, essa é uma pergunta muito interessante, porque a estatística nas ciências agrárias, ela tem uma interseção grande
principalmente no campo da estatística experimental. Uma área chamada planejamento e análise de experimentos é muito comum nas ciências agrárias, né? Nas ciências agrárias, tanto na parte de vegetal quanto animal, né? Se utiliza muito de estatística experimental. Então, é uma área forte da estatística que foi iniciada lá por Fisher, né, na primeira metade do século XX, que tem o objetivo de analisar da melhor maneira possível experimentos, não só analisar, planejar, executar e analisar experimentos de campo, que a gente chama. São experimentos que você faz com animais ou plantas no campo, né? Então você faz, por exemplo, um experimento com milho para determinar o melhor híbrido de milho. Melhor é uma palavra genérica, né? Então você pode estar interessado em o mais produtivo, você pode estar interessado o mais resistente a pragas e doenças, você pode estar interessado qual é o híbrido de milho que produz mais em condições adversas, por exemplo, de falta de água, né, escassez hídrica, e assim por diante, né? Então, esses experimentos, ou de que forma que eu vou fazer esse experimento, de que forma que eu aleatorizo no campo, de que forma que eu atribuo cada tratamento à minha área experimental, qual é o tamanho e o formato da minha parcela experimental, como é que eu analiso isso aí depois, eu uso um modelo linear, um modelo não linear, eu considero efeitos fixos, efeitos aleatórios, eu faço análise de variância, eu faço análise de deviância. Todas essas perguntas são respondidas, né, em alguma medida aí na área de estatística experimental. Então, essa área é fundamental para ciências agrárias, né, é, agricultura e pecuária, principalmente quando se trata do melhoramento. Melhoramento genético é uma área que tange, né, a genética animal e a genética vegetal, cujo objetivo é selecionar indivíduos cada vez mais aptos, né? Então, o melhoramento. Por que que a gente tem tanta produção de milho e soja hoje em dia no Brasil? Porque são anos e anos e anos de melhoramento genético. Como que você sabe qual é o genótipo mais produtivo, mais resistente? É através da análise de experimentos, planejamento e análise de experimentos. Como que você tem o gado bovino de corte produzindo tanta carne num animal só, produzindo tanto leite num animal só? Por causa do melhoramento. E aí, em contrapartida, quando você olha para espécies animais e vegetais que não sofreram muito melhoramento, você vê que elas são pouco produtivas. Por exemplo, vou pensar num exemplo qualquer aqui, urucum. Urucum é uma planta que tem aquela sementinha que solta um pozinho vermelho, né? Que colore Sim, tanto sim. o rosto dos índios quanto nossos alimentos, né? O urucum é uma planta que sofreu muito menos melhoramento genético do que o feijão, por exemplo. Tá? Dois exemplos aleatórios aqui. Então, você consegue produzir muito mais feijão num hectare do que o urucum, por causa de por causa que tem melhoramento genético, e o outro por causa que não tem, entendeu? É, E o melhoramento genético, ele é irmão da estatística experimental. Ele é irmão. Então, a estatística aplicada às ciências agrárias é fundamental. Fundamental. Não existiria melhoramento genético sem estatística, tá? Então, assim, falou de um, você tem que falar do outro. Aquelas pessoas que estão nos ouvindo e que forem é, fãs de agropecuária, né? É um mercado muito interessante, muito interessante. Você tanto pode ser da academia, né? Como você pode ser um pesquisador. Eu tenho vários amigos que foram concursados na Embrapa. Ao invés de entrar para a universidade para ser professor, foi prestar concurso para a Embrapa depois do doutorado, estatísticos. Por quê? Porque a Embrapa, ela é responsável por pesquisa, né? E ela tem que ter o estatístico. Sem estatístico, a Embrapa não faz nada, né? Assim como os órgãos estaduais. Então, temos a Emater em Minas Gerais, temos a EPAGRE, temos uma série de. Cada estado tem pelo menos um, né? Órgão de pesquisa estadual que precisa de estatístico, né? Então, é uma oportunidade para graduados em estatística, que é estatística experimental,
aplicada às ciências agrárias. Tipo, aí eu conheço a Embrapa, que ela tem um trabalho aqui na Paraíba muito bom com algodão, é um trabalho magnífico. Nessa questão de pesquisa, hoje, tem muito mais pesquisa em animal do que em planta ou é equilibrado? Porque eu sempre escuto muito ou leio a respeito de melhoramento genético de suíno. Eu já assisti uma palestra na Universidade de Viçosa que eles falavam sobre isso. E tipo, ou eu não tive acesso, ou é pouco difundido sobre pesquisa de melhora sobre vegetais. Tem essa disparidade ou é só a notícia que não chegou a mim? Eu acho que a sua amostra que é enviesada, Rodolfo. Sua amostra é enviesada, porque o melhoramento genético vegetal e animal, eles são amplamente desenvolvidos, todos dois. Inclusive, há pouco tempo, há 2 semanas, eu tive a oportunidade de ministrar um mini curso do SPDS, né, no pacote do R, que para professores e alunos da Universidade Federal de Sergipe, todos eles interessados em melhoramento vegetal, sabe? Então, assim, o melhoramento vegetal, ele é fortíssimo, principalmente nessas culturas que eu mencionei: milho, feijão, soja, arroz, assim, toda cultura, né, mas nessas commodities ele é mais desenvolvido ainda, sabe. E é assim, animais vegetais têm características diferentes, né, mas falando assim, genotipicamente falando, mas o melhoramento deles eu arriscaria dizer que é igualmente desenvolvido, sabe. Todos os 2 são amplamente desenvolvidos, inclusive, na área vegetal é muito mais fácil de você fazer clones, é muito mais fácil, né. Você faz clone, ó, só de você pegar uma planta, uma muda lá, e replicar aquela muda, você está fazendo clone, todos eles têm o genótipo idêntico, né. Agora para você fazer um clone de um animal não é tão trivial. Você clonar um animal, você viu quando foi criada a ovelha Dolly, né, tem alguns Grande anos isso ovelha já, né, Dolly. que tem alguns anos já, lá se vão alguns anos, mas como que foi notícia: "Olha, clonaram a ovelha Dolly, são 2 animais com genótipo idêntico, e se fizesse isso um ser humano, meu Deus", aí tem toda aquela ficção científica em cima, né. Tem, não é assim não? Hã? Sempre tem. Pois é, muita ficção científica em cima. E se fizesse isso com seres humanos, ia ter 2 de mim iguais. Será que eu ia pensar do mesmo jeito se eu fosse 2? Né, tem tudo aquilo, né. Então, pra você ver como que é mais difícil você fazer um clone vegetal do que um clone animal do que um clone vegetal. O clone vegetal é uma coisa que desde sempre se faz, né. Então, quando você parte lá o caule da mandioca lá em vários pedacinhos, várias manivas, e sai enterrando lá vários pedacinhos de uma mesma planta de mandioca, vão nascer vários pés de mandioca, todos genotipicamente idênticos, né. São clones, são todos clones, você é capaz de você plantar um lugar imenso com um material genético só. Então é muito mais fácil de fazer clone. Se é mais fácil de fazer clone, você é mais fácil de fazer melhoramento genético. É mais homogêneo, né. Então, o genótipo de experimentos aí, assim, eu não sou um especialista da área, tá? Mas assim, até onde eu tenho conhecimento, né? Até onde vai o meu conhecimento de agronomia. A parte dos experimentos vegetais, você consegue mais homogeneidade desse ponto de vista genotípico. Agora, os experimentos animais, você não consegue muitas repetições de animais com o mesmo genótipo. Você não consegue. Então você tem que modelar essa variabilidade genotípica. E geralmente utiliza-se um efeito aleatório no modelo para isso. E aí uma coisa que poderia estar padronizada se o experimento fosse vegetal. Você poderia não ter essa fonte de variação e não te atrapalhar, entre aspas, o seu experimento, né? Então, assim, tem características diferentes, o melhoramento vegetal e o melhoramento animal, porém, são os dois amplamente desenvolvidos e avançados. Bom, professor, aproveitando que o senhor citou o R, quando eu estava pesquisando sobre o senhor, eu descobri que o senhor criou um pacote que é extremamente importante para a gente que trabalha na área da estatística. Você pode falar um pouquinho sobre ele para a gente? Sim, é o pacote SPDES e seu irmão gêmeo SPDES.pt, que é o mesmo pacote SPDES, só que na versão em português, né.
Foi uma alegria muito grande poder ter tido a iniciativa de criar esse pacote lá nos idos de 2009. A gente não faz nada sozinho nessa vida, então eu não sou o único criador, eu fui o idealizador do pacote, mas são criadores junto comigo, professor Denismar, aqui da Unifal, e a Pórtia, hoje estudante de doutorado, defende seu doutorado quarta-feira que vem na Exalc USP. Na época, era minha orientada de graduação em biotecnologia. Então, nós três pegamos a empreitada de fazer esse pacote no R, nos idos de 2009. Em 2012, ele já estava no CRAN, tanto a versão português quanto a versão inglês. E o nome SPDs é uma acronime, é uma sigla para Experimental Designs, né? O objetivo principal do pacote é fazer análise de variância de experimentos, de experimentos balanceados, considerando um modelo linear de efeitos fixos, em uma só rodada. E esse uma só rodada tem um significado. O significado é o seguinte: independente da complexidade do experimento, você vai analisar ele no SPDs com uma linha de comando só. Então, experimento mais simples, uma linha de comando. Experimento super complexo, uma linha de comando. Vocês têm uma linha de comando, é uma só ação. Você entra com uma linha de comando e ele printa o resultado na tela, independente da complexidade do experimento. E ele abrange, não todos, obviamente, mas os experimentos mais comuns, mais necessários, mais requisitados pelas áreas de agropecuária, né? Não só agropecuária, né? Porque você pode fazer experimentos desse tipo na indústria, pode fazer experimentos desse tipo em laboratórios de química, de física, laboratórios de computação, mas principalmente na agropecuária. Então, essa era uma lacuna que tinha, sempre se pôde fazer análise de variância no R, sempre se pôde modelar esse tipo de experimento no R. Porém, se você vai fazer isso por fora do SPD, você pode fazer isso hoje ainda. Dava um trabalhinho. É um trabalho considerável. Eu diria que é um trabalho considerável. E ao simplificar as coisas, o SPDs conseguiu tanto deixar o R mais simpático para novos usuários, quanto facilitar o ensino. E o principal objetivo do R foi facilitar o ensino de estatística experimental. A gente que dá aula de estatística experimental há muito tempo sabe que pessoas que não são da área de exatas e, portanto, têm uma certa resistência à programação, por exemplo, graduandos em engenharia agronômica, engenharia florestal, biotecnologia, biomedicina, são cursos que não ensinam linguagem de programação, os alunos não são da área de exatas necessariamente. Então, quando você vai ministrar um curso de estatística experimental para esses públicos, e você quer adotar o R como principal software da disciplina, sem o SPDs fica bem difícil ainda hoje, porque você teria, no experimento mais simples ali, umas 30 linhas de código, chutando, né? E no experimento mais complexo ali, umas 350 linhas de código. Pessoa que não é programadora e que não sabe uma linguagem de programação e fica receosa, né, diante de tal desafio, ela não vai encarar com muita naturalidade esse tipo de aula. Mas se você fala assim no primeiro dia de aula, ó, vamos usar o R, no início parece que assusta, para quem não conhece, mas todo e qualquer experimento dessa disciplina vai ser analisado com uma linha de comando, independente da complexidade. Você já desarma o aluno, você fala, né, o aluno pensa assim, tá bom, melhor seria se não fosse linha de comando nenhuma, né? Melhor seria se fosse botãozinho e célulazinha igual ao Excel, mais uma linha de comando, tá bom, eu encaro. E aí você mostra que é fácil. Então, o principal objetivo da criação do SPDs foi a, a facilitação do ensino de estatística experimental. É claro que algumas pessoas acabaram se beneficiando com isso, e pesquisadores, que precisam no seu dia a dia analisar experimentos, por exemplo, um pesquisador da Embrapa. Uma série de pesquisadores da Embrapa já me escreveram falando, todos usamos SPDs aqui na Embrapa e tal. Tem várias Embrapas, né?
tem várias Embrapas ao longo do Brasil. Então, aí pessoas do exterior já me escreveram, falaram: "Ó, não tenho nada a ver com ensino, sou instituto de pesquisa e usamos aqui, usamos na Índia, usamos na África". Todo mundo que me escreve fala assim: "Isso aqui facilita o dia a dia, facilita". O objetivo não é esconder, até porque continua de código aberto, continua podendo ver o código todinho das PDs, né? Mas facilita, agiliza as coisas no dia a dia. Então, não só o ensino foi facilitado, mas eu tenho a alegria de dizer que facilitou até para os pesquisadores, para os usuários, né? E não só para professores e alunos. Esse foi o objetivo. Ele foi atingido. Até hoje eu recebo muito feedback positivo, e até hoje a gente mantém o pacote, tentando aí, na medida do possível, ir melhorando ele ao longo do tempo. Eu acho que deve ser muito gratificante receber esse feedback. Eu acho que deve ser importante também para motivar até as atualizações. Sim, com certeza. Assim, a maioria dos e-mails que a gente recebe é com, notificação de erro, sabe, porque isso aí até hoje existe, a pessoa falando: "Ó, deu um erro aqui, tem um bug, conserta". Esses e-mails são importantíssimos, continuem mandando esse tipo de e-mail pra gente, tá. Mas quando vem aquele e-mail falando assim: "Olha, eu não escrevi para reportar erro nenhum não, só escrevi para agradecer, porque foi útil, me serviu, foi fantástico, aprendi, resolvi meu problema, foi rápido e fácil. Só queria te agradecer por você ter feito e disponibilizado de maneira gratuita isso para nós". Então isso, eu acho assim, um e-mail que foi emblemático para mim foi um da Índia, que a pesquisadora era uma mulher, falou assim: "Olha, aqui no instituto de pesquisa onde eu trabalho na Índia, houve uma crise aqui e teve uma política forte para redução de custos. A gente utilizava um software pago", falou o nome lá no e-mail, "e os softwares pagos foram abolidos. Era isso ou falir a empresa". O instituto de pesquisa, né, não era a empresa. E aí, do dia para a noite, falou: "Aqui é só R a partir de amanhã". E a gente só conseguiu fazer o que a gente fazia por causa do SPD. Então, obrigado. Foi só isso que ela quis me falar no e-mail. Então, assim, não é dinheiro, mas na vida nem tudo é dinheiro. Na vida, o que traz mais alegria é esse tipo de feedback. E esse e-mail dessa pesquisadora, não há dinheiro que pague. Muito, deve ser muito foda. Eu que estou aqui só escutando a história, me arrepiei aqui. Imagina o senhor lendo na hora. Um orgulho enorme. Nossa, vale a vida, como diria. Dando uma puxada para a época mais atual agora, a gente está vivendo um momento que o profissional, o estatístico, está começando a ter uma valorização, graças à chegada da tão falada ciência de dados. Eu queria que o senhor falasse, assim, sobre se o senhor teve já contato, se no exterior o senhor teve contato, se o senhor vê diferença de como a ciência de dados é aplicada lá para como é aplicada aqui, até dentro de instituições mesmo. Sim, posso falar sim. Hoje em dia se fala muito de ciência de dados. Ciência de dados é uma ciência que trabalha ali na interseção, né? Interseção de estatística, matemática, computação, negócios, né? Administração, uma série de áreas se interseccionam para gerar a chamada ciência de dados. Eu enxergo a ciência de dados a partir da estatística, né? O meu ponto de vista sobre essa área é a partir da estatística. Então, outras pessoas podem ter outra visão sobre essa área. Eu não tenho muita experiência nessa área, porque ela é relativamente recente, pelo menos com esse nome, né. Na verdade, esse é um nome, é uma roupa nova para uma coisa que já era feita há muito tempo, há muitos anos, só não tinha esse nome, né. Mas eu acho assim, eu vejo com bons olhos, esse tipo de associação, de interseção e de cooperação entre áreas. De fato, as áreas não são, distintas, não existe uma parede entre estatística e matemática, entre estatística e computação, entre estatística e administração, não existe uma parede. Essa delimitação as delimitações, elas são didáticas. A gente delimita, as áreas para poder compreendê-las, para poder ensiná-las, para poder aprendê-las, mas a verdade é que tudo é multidisciplinar.
Quando você pega um problema, o problema ele é todo problema é multidisciplinar. Então você chega uma pessoa para você, você é estatístico? Ah, tá, então beleza. Eu tô fazendo, vamos voltar para a área de agrárias, eu estou fazendo lá o melhoramento de milho, né? E o meu desafio é o seguinte, fazer um milho produzir bastante aqui na secura do sertão. Aqui chove pouco e eu não quero que a planta de milho morra. Eu estou selecionando híbridos que são resistentes à seca, né? Então eu queria saber se você me ajuda. Esse problema, ele é um problema multidisciplinar. Então você tem que conhecer de biologia, você tem que conhecer de genética, você tem que conhecer de estatística, você tem que conhecer do negócio ali, você tem que conhecer de computação muitas vezes para você dominar uma linguagem de programação e técnicas que são computacionais, mas não são estatísticas necessariamente, e resolver o problema da pessoa. Sabe, eu acho assim, resolver o problema existente não obrigatoriamente precisa passar, sempre pela estatística. Por exemplo, você pode usar métodos que são puramente matemáticos. E às vezes os métodos matemáticos não são algébricos. Você não resolve com uma folha e um papel. Às vezes você precisa de esforço de máquina, que é a matemática computacional. Então, por exemplo, integrais que não existem de forma fechada, de forma analítica, mas existe a integração numérica, então processos numéricos. Então, quando você fala assim, vamos fazer então um agrupamento, né? Então, esse agrupamento, ele pode ser um agrupamento que envolva algum conceito estatístico, uma análise de cluster com conceitos estatísticos que envolvem distribuições de probabilidade, mas às vezes eles podem ser puramente computacionais. Então, assim, tem uma série de técnicas de agrupamento que não envolvem nada de estatística nem probabilidade. É apenas um esforço intensivo computacional para trabalhar com métricas matemáticas. Então, não tem nada de aleatório ali. É determinístico, você entende? E essas áreas trabalham em cooperação. Então, a ciência de dados, ela vai reunir um ferramental rico vindo de matemática, estatística e computação, não importa de onde veio, o que importa é resolver o problema, né, e o próprio conhecimento do negócio para poder otimizar essa resolução do problema, que é muito benéfico, é muito bem-vindo. Agora, eu deixo um alerta, o alerta é: estudantes de estatística, não pensem que a, a estatística é menos importante do que o próprio universo da ciência de dados. Não pensem isso. Estudem fundamentos da estatística. Os fundamentos da estatística sempre valem, sempre se aplicam. Isso não quer dizer que você deva fechar os olhos ou achar que são menos importantes procedimentos de computação intensiva, procedimentos puramente matemáticos, que não envolvam nada de aleatório, nada de estatístico, tá? Não quer dizer isso. Mas não abandonem a estatística. Não achem que eu só preciso conhecer o como fazer. Eu não preciso conhecer a ciência que está por trás, a teoria que está por trás. Não pensem nisso, porque isso não é verdade. Isso vai te limitar. Isso vai te colocar dentro de uma caixinha, né? Aquela pessoa que só sabe fazer, ela tem seu valor. Mas aquela pessoa que sabe fazer e entende de onde vem, ela tem um valor maior ainda, porque ela, além de fazer, ela é capaz de resolver problemas, de fazer diferente, né, de entender os problemas que acontecem. O que só sabe fazer, quando der um erro, ele não sabe nem por que que aquele erro está dando. Porque ele só sabe fazer, usa o software como uma caixa preta, né? Entra dados de um lado e sai do outro de outro jeito. O dia Joga que no ele Stack Overflow. exato. E aí, assim, apertar botão, qualquer um pode aprender, né? Qualquer macaquinho bem treinado vai fazer isso. Agora, compreender a teoria por trás, seja uma teoria estatística, matemática, computacional, não importa. Compreender a teoria por trás, compreender a pesquisa por trás, e aí aprender a fazer, tem um diferencial enorme. Então, assim, não achem. Eu vejo algumas pessoas nas ciência de dados preocupadas só com o fazer. Como fazer? Me ensina a fazer. Quero fazer. Tá, mas calma. Você sabe por que que você está fazendo isso? Ah, não sei, eu sei que existe. Tá, falaram que é assim, eu estou seguindo.
aí você vai se tornar um profissional limitado. Agora, você falou sobre o exterior. Eu não tive experiência com data science no exterior, especificamente, mas país que investe mais em ciência e tecnologia faz tecnologia e ciência de ponta. Então, assim, é só isso que eu tenho a dizer. Se a gente limita o investimento na nossa ciência, a gente vai fazer ciência de segunda prateleira. O que eu posso fazer? A verdade é essa. Se você vai em países que investem maciçamente, né, de maneira intensiva, grandes investimentos em ciência, eles vão fazer ciência de ponta em qualquer área, inclusive na ciência de dados. Então, se você pegar país de primeiro mundo que tem altíssimo investimento em ciência, você vai ver melhores profissionais de ciência de dados do que no Brasil. Não estou falando do material humano, tá? Material humano somos tão inteligentes quanto eles ou mais. A questão não é essa. Eu estou falando sobre investimento em educação, ciência e tecnologia. Enquanto o Brasil não tiver um investimento decente em educação, ciência e tecnologia, e hoje não tem, ponto. Isso não é ideologia política, é um fato. Hoje não tem. Nós não seremos como eles. Lá vai fazer ciência de dados melhor do que no Brasil, enquanto não tivermos investimento. Agora, temos profissionais bons? Temos profissionais excelentes. Vocês que nos ouvem são pessoas de extrema potencial. Então, não abandone seu potencial. Invista no seu potencial. Você é capaz de trabalhar no lugar que você quiser, de fazer o curso que você quiser, de chegar no lugar que você quiser, pelo seu potencial, pelo seu esforço. Tá? Em momento nenhum nós devemos nada, nada, nada a qualquer habitante do planeta, de qualquer país. A única diferença nossa para eles é que eles têm investimento em ciência, tecnologia e educação que a gente não tem. É só isso. Agora, capacidade, força de vontade, criatividade, o brasileiro tem de sobra. E aproveitando que Rodolfo iniciou o assunto sobre cientista de dados, como é que o senhor enxerga a ascensão e o futuro dessa área? Eu acho que essa área ela está em voga atualmente. Ela ainda vai se desenvolver muito, ela veio para ficar, de fato. Porém, como toda onda, ela passa, tá? E o que fica é o que você constrói de sólido, né? Então daí eu reforço a minha a minha dica, o meu conselho de você estudar teoria. Você que está a fim de estudar, estude teoria, aprenda a fazer sim, mas isso, o mais importante é a teoria, o mais importante são os fundamentos. Porque, ó, linguagem de programação passa, software passa, agora mesmo é outro. A velocidade com que as coisas passam é muito grande. O que não passa com tanta facilidade são fundamentos. Então, se você conhece fundamentos de cálculo, fundamentos de probabilidade, fundamentos de, entendeu? Das coisas, isso não passa, isso não fica desatualizado. Agora, se você conhece só Python, se você conhece só Julia, isso passa. Passa. Outro dia não existia Python, hoje existe. Depois vai deixar de existir, porque vai vir outra coisa. Então, assim, software, mesma coisa. Então, assim, não invista sua vida, seu esforço em coisas que passam muito rápido. Tá? Pode aprender? Pode. Mas dedique mais energia a aprender teoria, porque essa não passa, tá? Fazer ciência, porque a tecnologia, ela se aprimora, né? Tecnologia, ela se torna obsoleta, vem uma melhor, vem uma melhor, vem uma melhor, mas ciência não. Ciência, ela sempre evolui, claro, mas os fundamentos ficam aí, tá? Então, eu acho que a ciência de dados, ela tem um futuro promissor, sim, ainda por bastante tempo, mas vai sobreviver aí no mercado aquelas pessoas que investirem em teoria. Se você investir em superficialidades, em coisas supérfluas, coisas que ficam desatualizadas, talvez você não sobreviva quando a onda passar. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Tranquilo. Professor, a gente no nosso Instagram, durante a divulgação, a gente abriu uma caixinha de perguntas. Vocês aí que estão assistindo esse episódio e ainda não conhecem nosso Instagram, @statcast21. Sigam também o nosso professor, o nosso querido professor aí que está nos dando esse papo foda, @eric.barba. E a gente abriu uma caixinha de perguntas lá para nossos seguidores, recebemos algumas perguntas e gostaríamos de repassar ao senhor para ver se o senhor pode tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Sim, claro. À disposição. Bom, a primeira pergunta é do Adenilson2319
e ele faz a seguinte pergunta: como funcionam os experimentos de validação e onde são mais aplicados? Bom, Adenilson, obrigado pela sua pergunta. É, você tem, quando você ajusta modelos, né, modelos em qualquer área, você pode fazer, deve fazer a validação desse modelo, né? Então, a ideia é verificar o comportamento do modelo, o poder dele de predizer corretamente o seu fenômeno, tá? A validação tem uma série de tipos de validação, né? Validação cruzada, autovalidação, todo fenômeno que você for modelar, você pode trabalhar com validação. Por exemplo, você pode esconder algumas observações, tentar predizê-las em seguida. Você pode utilizar dados de uma massa de dados para predizer a outra e verificar o quanto que você erra nessa predição. Então, a validação ela é importante em modelagem estatística e modelagem matemática. Toda, em toda modelagem estatística e toda modelagem matemática, você vai ter a validação como importante. Então, sugiro que você estude os tipos de validação existentes e qual que é o mais adequado para a sua necessidade. Perfeito, professor. Tivemos também a pergunta da Cissa Sartório, e ela pergunta: qual é a diferença entre um cientista de dados e um estatístico? E ela pergunta: pode substituir o outro? Ah, legal. Essa pergunta é interessante, hein? Porque o, o, o cientista de dados, ele pode ser um estatístico de formação, né? Mas nem todo estatístico vai ser necessariamente um cientista de dados. Eu acho que a questão é a questão da interdisciplinaridade que eu falei. O cientista de dados, ele está na interseção. Imagina um diagrama de Venn, né? Vários conjuntos que se interseccionam, e quem está ali na interseção de vários conjuntos é o cientista de dados. Ele não pode dominar somente a estatística. Ele pode sim num time, né? Num time que faz análise de dados, ele pode ser um dos estatísticos do time, mas ele tem que minimamente conhecer as outras áreas que estão se interseccionando ali, né? Mas o estatístico em si, ele não precisa ser cientista de dados necessariamente. Pode ser um probabilista, pode ser enfim, ele pode ter outras competências além da ciência de dados, né? Eu não acho que um substitui o outro, não. Eu acho que eles se complementam. O Josefson Barreto mandou a seguinte pergunta: qual a principal aplicação da estatística na física? Então, você tem a física macroscópica e a microscópica, né? Então, assim, quando você pensa na física, na estatística que você conhece, essa estatística que a gente conhece, né? Enfim, tudo isso que a gente chama de estatística, variáveis, séries temporais, tudo isso, né? Não vou falar tudo aqui não. Você está pensando em fenômenos físicos macroscópicos, né? Querendo ou não, você está pensando em pessoas, em animais, em plantas. Isso são entes físicos, né? Porque eles têm massa, tem velocidade, tem momento. Mas você tem um mundo microscópico também. E aí, nesse mundo microscópico, aonde governa ali a mecânica quântica, você tem a física estatística, que eu já comentei lá atrás, que é algo diferente dessa estatística que você conhece, macroscópica. Então você vai ver que outras coisas surgem. É claro que, de novo, os fundamentos não mudam. O que eu chamo de fundamentos? Você tem um conceito de variável aleatória. Esse conceito de variável aleatória existe no mundo macroscópico e no mundo microscópico. Você tem um conceito de função, densidade e probabilidade. Esse conceito existe no mundo macro e microscópico. Mas no mundo microscópico vão aparecer, ali na mecânica quântica, na física estatística, conceitos que no macroscópio não existem. Então você vai ter o conceito de ensemble, você vai ter o conceito de microcanônico, gran canônico e canônico. Você vai ter uns conceitos que não existem no mundo macroscópico, né? E aí a estatística é outra, vamos dizer assim, tá? Mas a aplicação da estatística na física didaticamente, né, você pode relacionar assim, fenômenos macroscópicos e microscópicos. Então você tem o tratamento com a estatística usual, vamos falar assim, nos fenômenos macroscópicos, tá? Então, coisas da ordem de grandeza aqui de pessoas, plantas, prédios, e coisas super grandes, né? Por exemplo, na astronomia. Você vai usar a relatividade, mas você vai usar a estatística que você conhece, tá?
Agora, no microscópico, você vai usar a física estatística, que é mais do que aquilo que você conhece, né? Além da mecânica quântica. Então, assim, fazendo um resumo muito breve de uma coisa que é muito grande, eu diria isso. Tivemos também a pergunta do Fabiano.fss, e ele diz aqui, ele pergunta sobre o futuro do estudante de estatística para quem pretende seguir a área de pesquisa e extensão no ponto de vista do senhor. Eu acho assim, se você quer seguir pesquisa e extensão na estatística, eu acho que você deve, eu não vou te desanimar de forma alguma, você deve seguir essa sua predileção, essa sua vontade. É claro que o futuro vai depender de futuros investimentos em pesquisa, preciso retomar esse ponto, porque ele é crucial. Precisamos que nossos governantes invistam em ciência, tecnologia e educação para que a gente possa dizer, olha, o futuro do estatístico que vai atuar em pesquisa e extensão é promissor, né? Eu só posso dizer isso condicionado ao investimento por parte de governantes, sejam eles prefeitos, sejam governadores, sejam presidentes, a gente precisa disso, tá? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter esperança. Então, eu digo a você, tenha esperança. Se você gosta de pesquisa e extensão, trabalhe com pesquisa e extensão, porque eu não consigo prever o futuro, mas eu consigo dizer que se nós tivermos investimento, o futuro será bom. E se você estiver fazendo o que você gosta, isso vai ser o mais importante. Então é isso, as perguntas foram essas. Queremos agradecer o nosso convidado, o professor Dr. Eric. Muito obrigado pela presença, professor. O prazer foi meu. Eu parabenizo a vocês, né, por esse projeto de extensão, Universidade Estadual da Paraíba, a qual eu tenho muito apreço, muito carinho, né, que vocês estão de parabéns. Essa iniciativa é fantástica. Eu desejo sucesso ao podcast, que vocês se tornem cada vez maiores e mais profissionalizados, que vocês possam conhecer aí estatísticos fenomenais ao longo desse Brasil e de fora do Brasil também. E eu já sou e continuarei sendo um ouvinte assíduo de vocês, tá? Muito obrigado pelo convite. Queremos agradecer também a você, o nosso público. Se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui, o professor não estaria aqui nesse momento. Agradecemos o carinho que você tem por nós. A galera que tira seu tempinho aí para mandar as perguntas nos ajuda muito. É muito da hora ter toda essa interação. E agradecer também a OVNI Design, né? A empresa que cuidou de toda lá nosso perfil, nosso logo e tudo mais. A galera trabalha magnificamente, um profissionalismo gigantesco. Muito obrigado aí, galera da OVNI, Viturzão aí, muito obrigado pelo carinho e pelo tempo que desprendeu aí para nos ajudar nesse projeto. É isso aí, galera. A gente fica por aqui, né, Gabriel? Isso aí, pessoal. Esse aqui foi mais um episódio do StatCast. Valeu e até a próxima.